Um jovem recém-formado que tinha sido aprovado num importante concurso que lhe abriu as portas para o sucesso profissional, exclamou: "Isto é só o começo. Agora ninguém me segura." Por outro lado, uma senhora, após a primeira sessão de quimioterapia para tratar um câncer, e já sentindo no corpo os efeitos da medicação, e também tendo ciência do que ela teria pela frente, também exclamou: "Isto é só o começo." Observamos que esta é uma palavra, uma frase que se aplica tanto na alegria como também na dor. Mas por que eu cito esta palavra? Na verdade, a cito porque é uma palavra pronunciada por Jesus. E eu quero convidar você para refletir sobre esta palavra e compreender as duas situações em que ela se aplica, muito importantes para a nossa perspectiva terrena e eterna. Lembram as guerras mundiais, ou em meio às guerras mundiais, quando bombas e destruição provocavam o caos, muitas pessoas diziam: "Chegou o fim." No entanto, o Senhor Jesus nos diz: não, isto é apenas o começo. Lembram do tsunami no Japão, no ano de 2011? Podemos ver as imagens, as cenas pela internet, quando aproximadamente 20.000 pessoas perderam a vida e cidades e bairros foram arrasados. Muitos também pensaram, e talvez até nós, é sinal do fim. O fim está chegando, ou o fim chegou. E mais uma vez o Senhor Jesus nos diz: não, isto é só o começo. No ano passado, em 2020, quando o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, transformando-se numa pandemia, aí sim nós ouvimos muita gente dizendo: chegou o fim. São sinais de que o fim chegou. E mais uma vez o Senhor Jesus nos diz: não, isto é apenas o começo, o princípio das dores. É claro que nós precisamos entender o momento em que o Senhor Jesus disse estas palavras. E é isso que eu quero ver e colocar diante de ti neste momento, especialmente com base numa leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13, a leitura do Evangelho do culto de hoje. Ele nos relata que o Senhor Jesus estava com seus discípulos na cidade de Jerusalém e eles estavam visitando o templo. É importante lembrar que os discípulos de Jesus não eram de Jerusalém, não moravam em Jerusalém, eles eram do norte da Galileia, reunidos por Jesus lá próximo do mar da Galileia. Mas eles estavam em Jerusalém, naquela semana que antecedeu a crucificação e morte do Senhor Jesus. Ao saírem do templo, um dos discípulos, deslumbrado com a grandiosidade, com a imponência, com a majestade do templo em Jerusalém, chegou a Jesus exclamando: Senhor, olha que pedras, olha que construções, que coisa fantástica. Só que, como nós costumamos dizer, Jesus jogou um balde de água fria na cabeça daquele discípulo, dizendo: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eu acredito que o silêncio deve ter tomado conta de todos. E eles saíram da cidade de Jerusalém, foram para o Monte das Oliveiras, de onde era possível ver o templo. E o Senhor Jesus estava sentado com vista para o templo. Foi então que Pedro, Tiago e João chegaram perto do Senhor e lhe perguntaram: Mestre, que história é essa de que não ficará pedra sobre pedra? Conte-nos algo sobre isso. Quando é que isto vai acontecer? Que sinais vão anteceder isso?
Pois é nesse momento que o Senhor Jesus lhes falou da destruição de Jerusalém e do templo, o que efetivamente aconteceu 40 anos depois, no ano 70 da nossa era cristã. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus falou das últimas coisas, ou do fim dos tempos, ou então do fim deste mundo material. Simultaneamente, Jesus fala das duas coisas, da destruição do templo e do fim do mundo material. E, ao mesmo tempo, ele advertiu os discípulos, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Por quê? O Senhor Jesus enumera e diz, porque vão surgir falsos cristos, que vão dizer, sou eu, e vão enganar muitos, não se deixem enganar. Ou seja, muitos vão se apresentar como salvadores. Jesus diz, cuidado. E ele vai adiante e lhe diz, olha, vocês também vão ouvir falar de guerras, de nações que se levantam contra outras nações, mas não se assustem. E Jesus disse mais, vocês vão ouvir falar e vão presenciar terremotos, tragédias, fomes. E é nesse momento que o Senhor Jesus diz, estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, isto é apenas o começo. E então o Senhor Jesus continuou alertando os seus discípulos, vocês também vão ser açoitados por causa do meu nome. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser levados aos tribunais. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Como diriam os gaúchos aqui de Porto Alegre, bah, que mensagem, que cena, que cenário sombrio para os discípulos de Jesus e de uma maneira geral para os cristãos. Onde está a mensagem destas palavras de Jesus? O que o Senhor Jesus quer dizer para nós ao pronunciar estas palavras? Eu quero lhe convidar para juntos procurarmos entendê-las e aplicá-las para a nossa vida. A primeira pergunta que nós nos fazemos é esta: onde está a mensagem central? O que o Senhor Jesus quer lembrar? Por acaso Ele quer lembrar-nos de que o mundo material vai terminar? Sim, de certa forma sim, mas essa não é a mensagem central. De certa forma, todos nós hoje, ou o ser humano dos nossos dias, acredita que o mundo material vai terminar. Será que o Senhor Jesus quis alertar os seus discípulos para que estivessem atentos para não serem enganados por falsos cristos e por mensageiros do caos? Acredito que sim. Essa é uma mensagem importante, um alerta importante. Porque em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio aos problemas, o ser humano fica enfraquecido. E com facilidade ele pode ser enganado por diferentes mensagens. É um alerta importante do Senhor Jesus. Contudo, eu gostaria de destacar duas coisas que, no meu entender, são o centro daquilo que Jesus quis nos revelar e quis dizer também para os nossos tempos. Lembram do balde de água fria que Jesus derramou sobre a cabeça daquele discípulo deslumbrado diante do templo, dizendo-lhe, aqui não vai ficar pedra sobre pedra? Pois é. De certa forma, aí está uma das grandes mensagens que Jesus quer nos lembrar. Ou seja, de que tudo aquilo que nós construímos nesse mundo também vai ruir. Sim, o que nós construímos, tudo que nós alcançamos, tudo que nós conquistamos neste mundo também vai ruir. Aquilo de que mais nos orgulhamos, aquilo que nós mais amamos, aquilo pelo que nós mais lutamos na vida toda, isso também vai ruir.
isso também não vai ficar. Se não antes, certamente no dia da nossa morte. Quando toda a glória, todo o brilho e todo o esplendor deste mundo simplesmente se apagam. E o que resta? E Jesus ainda diz, isto é apenas o começo. E aí novamente eu pergunto, onde é que está a mensagem? Onde podemos encontrar aqui uma mensagem de esperança, de encorajamento, de alegria e de consolo? Queridas irmãs e irmãos, nós estamos mais uma vez chegando no final do ano religioso, ou do ano eclesiástico, do ano da igreja. Daqui a 15 dias, nós vamos entrar no novo tempo do Advento. E neste tempo que antecede, neste tempo do fim do ano eclesiástico, as leituras bíblicas sempre nos lembram as coisas do fim. Ou seja, os sinais de que o fim virá, mas que ainda não são o fim. Mas, como disse Jesus, sinais que nos lembram que o fim de todas as coisas virá. Mas com o advento de Jesus, inicia-se o novo tempo. E com o advento ganham sentido e força aquelas palavras que Jesus proclamou bem no final deste relato de hoje. Aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Deus prometeu um tempo novo com Jesus. O mesmo Jesus que disse diante do templo de Jerusalém, aqui não ficará pedra sobre pedra, é o mesmo Jesus que garantiu, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aí está a nova perspectiva para o nosso viver. Aqui no mundo, como cristãos, o nosso desafio continua sendo sonhar, projetar, construir, viver o nosso dia a dia, mas sempre cientes, conscientes de que tudo que nós edificarmos neste mundo material também vai ruir. E o que permanecerá? Permanecerá o novo, o definitivo, aquilo que nós conseguimos e recebemos em Jesus, ou através de Jesus. E o novo, o definitivo, na verdade, podemos dizer que começou com a ressurreição de Jesus. Porque Jesus vem reconstruir aquilo que o pecado destruiu. E quando ele é entregue à morte, mas ressuscita no terceiro dia, conforme nós lemos na Epístola aos Hebreus, toda a culpa humana foi tirada. E agora o ser humano tem livre acesso a Deus para viver de um jeito novo, para viver uma vida nova. Portanto, na ressurreição de Jesus começa o novo, o definitivo. Jesus já refez nossas vidas, pela palavra e pelo batismo, ele nos refez, fez de nós pessoas novas. E pelo batismo, e pela mesma palavra e pela Santa Ceia, continuamente Deus vai nos preparando, nos capacitando, nos treinando para o novo, o definitivo, para a vida que será plena no céu. Sim, será plena no céu, mas ela já é real aqui na terra. Como garante o Senhor Jesus, quem crê em mim, este tem a vida eterna. A vida eterna é uma realidade que nós já vivemos aqui neste mundo, mas é aí que novamente eu uso a palavra de Jesus. Isto é apenas o começo. Sim, a nova vida pela fé em Cristo já vivemos aqui no mundo, mas isto é apenas o começo. O pleno, o perfeito, será na glória. Assim como lembra o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9.
referindo-se a esta nova vida que nós temos com Cristo já aqui neste mundo e que será plena na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou na mente humana ou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, queridas irmãs e irmãos, conforme recomenda a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, também hoje lida, vamos nos aproximar do trono de Deus. Nada mais nos impede de uma vida plena em comunhão com Deus, de uma vida nova em comunhão com Deus. Acheguemo-nos sem medo diante do trono de Deus, porque o pecado já não nos separa mais. Cristo foi pago por Cristo. Mas também vale o alerta da mesma epístola, para que como cristãos nestes tempos em que os sinais do fim já se mostram, que nós fiquemos juntos. Não deixemos de congregar-nos, como lembra o apóstolo, mas nos animemos, nos encorajemos mutuamente. Eu termino com as palavras do hino que nós cantamos antes, o último verso. Eu acho que ele é o desfecho daquilo que Jesus quer nos lembrar hoje. Meu sonho vai findar, a vida vai mudar, a morte vem. Ó, tira o medo então, do céu me dá visão, e toma a minha mão, Jesus. Amém.